Olá, indo à sua aula número 105 de programação Python e, nessa aula, a gente vai começar a tratar sobre ferramentas de sistema. Então, a primeira pergunta que você pode se fazer quando eu falo de ferramentas de sistema é por que regredir de um contexto onde existia uma interface gráfica e a interação direta com o usuário e para um contexto onde a gente não tem uma interface gráfica, a gente volta a usar programas que funcionam no terminal ou no idle para Windows, e que são programas que são mais específicos para programadores que sabem mexer com esse tipo de interface. A primeira coisa que você tem que saber é que as ferramentas de sistema, elas são usadas sim para esses programas que não possuem interface gráfica, assim como elas são usadas para os programas de interface gráfica. Por quê? Porque as ferramentas do sistema permitem manipular tanto arquivos, quanto diretórios, quanto caminhos. Então, qualquer interface gráfica pode trabalhar com esse tipo de sistema, seja para organizar os arquivos que compõem essa interface gráfica, seja para essa interface gráfica manipular arquivos que estão dentro do computador do usuário, seja porque essa interface gráfica tem uma saída qualquer e essa saída você quer salvar numa determinada localização do computador do usuário. Então, por todos esses motivos, apesar da gente estar retrocedendo do ponto de vista de conceito de interação, a gente está avançando do ponto de vista da complexidade dos nossos programas. Então, por isso, vou falar de ferramentas de sistema agora, mas vamos continuar lidando com interfaces gráficas. E a aula de hoje é para falar sobre o básico do módulo sys. Então, o módulo sys eu já apresentei para vocês, um pouquinho só, que era o sys.path. Vou voltar a falar dele, mas vou falar de outras coisas que existem no módulo sys. Então, essa é a aula número 105, não sei se eu falei. E aqui tem um resuminho do que a gente vai falar nessa aula. Então, o módulo sys, você tem que lembrar sempre que você tem que fazer import sys, que é um módulo da biblioteca do Python. E existem três constantes. Bom, existem algumas constantes aqui e uma função que eu quero falar para vocês. Então, a primeira constante, que para mim, sem dúvida alguma, é a mais importante do módulo sys, é a constante plataforma. E o que plataforma devolve? A constante plataforma devolve o tipo de sistema que o usuário está rodando. Então, o usuário pode estar rodando Linux, o usuário pode estar rodando Windows, pode estar rodando Mac, pode estar rodando várias versões de Linux, várias versões de Mac, várias versões de Windows, e eu não sei, não me lembro de nenhum outro sistema operacional relevante nos dias de hoje. Enfim, e aí, dependendo do contexto que o usuário está, os meus programas vão variar. Por exemplo, na aula passada eu falei sobre o módulo WinSound e destaquei que o módulo WinSound ele serve exclusivamente para Windows. Beleza, o WinSound serve exclusivamente para Windows. O que acontece se eu tentar importar o WinSound no contexto Linux? Então, vou rodar o programa como ele está agora. Python 3, 105.py. Você vai ver que dá um erro aqui, justamente na linha import WinSound, porque não existe um módulo WinSound para Linux. Então, isso aqui, 1, 2, 3, 4, eu só posso fazer funcionar quando eu estiver num contexto Windows. E aí, se você estiver no contexto Windows, você vai ver que o sys plataforma devolve Win32, qualquer coisa assim. E aí, por isso eu coloco aqui se a palavra Win estiver dentro de sys plataforma. Como eu estou num contexto Linux, você vai ver que aqui vai ter uma saída diferente. Vai sair Linux. Apesar de eu estar no Ubuntu, ele não destaca que é essa versão especificamente de Linux. E aí, com isso, você consegue lidar com diferentes contextos. Por exemplo, no nosso jogo, a gente trabalha com uma música lá, que é a música que vem do WinSound. Então, a gente tem que destacar
a gente tem que verificar, antes de mais nada, se a gente está dentro do contexto de Windows para importar o WinSound. Isso aqui a gente pode verificar em outros momentos, quando a gente for rodar o jogo. Então, se a gente estiver no contexto Windows, aí sim eu posso iniciar minha música, certo? Então, essas modificações são necessárias para o jogo poder funcionar em Linux, apesar de ser um jogo silencioso em Linux. Ok. A segunda coisa que eu tenho para falar do módulo sys, que eu já introduzi para vocês, é o path. E o que é o syspath? O syspath ele é uma lista de caminhos. E que caminhos são esses exatamente? Então, vou colocar aqui sys.path. Então, eu estou rodando aqui no meu terminal. O terminal, você vê que o diretório de trabalho dele é o diretório Media, Pedro, HD, Aulas, IZ, Aulas Python 105. E aí você vai ver que aqui no sys.path tem uma lista de uma série de strings. Uma string vazia, que eu já vou destacar o que é. User lib Python 3.4, user lib Python 3.4, plataforma x86, user 3.4, user 3.4, user Python 3 dispatch. Então, o que é toda essa lista de coisas aqui? Essa lista são as listas de pastas onde eu posso procurar arquivos. Então, vamos supor que eu coloque aqui import media, por algum motivo. O que o Python vai fazer? Ele conhece todas essas strings no syspath. Antes de dar um erro para você, dizendo que ele não encontrou um determinado módulo, ele vai procurar em cada uma dessas pastas aqui esse módulo. Vai procurar se este arquivo media.py existe, ou se existe uma pasta, qualquer coisa do gênero. E aí ele vai procurando, procurando. O que é essa string vazia? Essa string vazia representa justamente a pasta em que eu estou. Então, eu estou na pasta Média, Pedros, HD, Aulas, IZ, Aulas Python 105. Então, ele vai procurar também um arquivo media dentro dessa pasta. E se ele encontrar, ele vai fazer as outras operações necessárias para o import. Mas, enfim, o que é importante destacar? O syspath nada mais é do que uma lista de caminhos. Eu posso adicionar qualquer outro caminho para essa lista, e aí ele vai conseguir procurar dentro dessa lista de caminhos os determinados arquivos que eu estou procurando, certo? Então, por exemplo, aqui no meu, você vai olhar dentro da sua pasta 105, você vai ver que tem o jogo, tem o exercício, e na pasta jogo você vai ver que mudou um pouco com relação ao jogo da última aula. Agora, dividir em pastas os arquivos. Tem a pasta constantes, tem só constantes.py, objetos, tem a bola, objeto e o retângulo. Principal, que tem o nosso jogo. PsicoBG, que tem as nossas imagens. E você vai ver que eu coloquei aqui o arquivo play.py. O que o play.py faz? Ele organiza o meu jogo. Então, é isso aqui, bem simples. O que ele faz? Ele importa o jogo e roda o jogo, certo? Agora, veja que eu adicionei alguns caminhos, alguns diretórios ao sys.path. Que diretórios são esses? Principal, constantes e objetos. Então, se eu imprimir aqui o sys.path, como ele está agora, então vou dar print aqui, e rodar o jogo. Então, exit aqui, cd jogo, Python 3, play.py. Você vai ver que, antes de imprimir qualquer coisa, veja que aqui tem o diretório que eu estou, que é aquele que eu queria. Mídia, Pedro, HD, Aulas, IZ, Aulas, Python 105, jogo. Que era aquele primeiro string vazia aqui. Então, isso aqui é o diretório onde eu estou rodando. Aqui, no final de sys.path, eu adicionei principal, constantes e objetos. Então, ele vai procurar adicionar o diretório que eu estou agora, essas outras pastas, com o separador adequado, que para o Linux é uma barra, e vai colocar esses negócios e procurar os arquivos na hora de importar. Então, no caso, se você olhar em jogo, e primeiro
que ele colocou aqui principal, então ele acha o jogo na pasta principal. Dentro de jogo, ele procura retângulo, bola, retângulo e bola só. E aí ele acha o retângulo e a bola dentro das suas respectivas pastas, objetos, e vai achar constantes também. Certo? Então, isso aqui, o sys.path, ele é muito útil para organizar os seus arquivos. Ok. Depois do sys.path, tem um que também é igualmente importante, que é o sys.exit. E o que sys.exit faz? Ele fecha o seu programa. Então, vamos ver. Se eu pegar aqui, dar um Ctrl C aqui, porque eu rodar o jogo, começar a rodar. Beleza, estou jogando aqui silenciosamente, porque no Linux eu não consigo colocar som. E aí eu quero sair. Só que eu quero sair, só que eu não quero eu não quero perder o jogo. Então eu vou lá e aperto o ESC e o jogo fecha. Apertei ESC e o jogo fechou. Como é que eu faço para, apertando o ESC, o meu jogo fechar? Até existe um caminho por meio do Tincter para você fazer isso. Só que o caminho que eu vou mostrar para vocês é o caminho do sysexit. Você vai ver que aqui, em root, eu associei a root o escape. Não só isso, eu associei ao escape uma função, que é a função sys.exit. Então, quando eu apertar a tecla escape, ele vai chamar o sys.exit. E o que o sys.exit faz? Fecha o aplicativo. E é isso. Bem simples o sys.exit. Só que o que é interessante no sys.exit? Veja que aqui, o sys.exit, ele pode receber um determinado argumento. E o que é esse argumento? Esse argumento pode ser um número inteiro, pode ser um valor qualquer. E o que acontece? Quando eu chamar o sys.exit e passar esse número inteiro, ele vai imprimir esse número inteiro na tela. Você vai ver que aqui, ele imprimiu, na verdade, ele imprimiu o evento, né, que é o Tincter Event Object, blá, 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 traceback Object, blá, 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 blá. Então, ele imprimiu isso aqui quando ele chamou o sys.exit. E para que serve você imprimir alguma coisa quando você chamar essa função? Dependendo de onde você fechar o seu programa pode executar com sucesso, pode executar com uma falha, pode executar com uma falha X, uma falha Y, uma falha Z. Então, para cada uma desses finais de execução do seu programa, você pode ter um determinado valor associado e, quando você fechar o seu programa, você mostrar esse valor associado. A operação foi um sucesso. A operação teve a falha X. A operação teve a falha Y. A operação teve a falha Z. E isso é clássico da programação. Se você já programou em C, isso é equivalente a você dar o return num valor inteiro na função main para identificar determinados problemas. Então, tem essa importância do sys.exit. O sysmodules, ele não é assim tão útil diretamente, mas ele pode ser, de fato, muito útil. Então, se eu der aqui print sys.modules, 3, sys... que eu estava procurando mesmo? 105.py. Você vai ver que ele imprime aqui um negócio gigantesco. O que é esse negócio gigantesco? Calma, deixa eu me achar aqui antes de mais. Ok. Aqui tem um formato de um dicionário. E o que é esse dicionário? Esse dicionário é um dicionário de módulos que você carregou no seu programa. Então, no caso, ele vai criar uma chave para o módulo e a identificação do módulo em si. Se eu imprimir o sys.modules, não aqui, mas no nosso jogo, então for aqui e der um print sys.modules, importei sys, importei, for aqui e der o play.py, você vai ver que, além dos módulos que a gente já tinha visto anteriormente, são um monte, porque o Python
como eu falei para vocês, é uma linguagem modular, você vai ver que ele adiciona alguns outros módulos aqui. O módulo time, por exemplo, o módulo bola, e inclusive o caminho para o módulo bola, que foi o que ele importou. O módulo OS, deve ter aqui o módulo objeto em algum outro lugar, mas está difícil de achar. O módulo Tinter foi importado. O pacote Tinter.constantes, também é o módulo, foi importado. Enfim, vários e vários módulos aqui foram importados. E aí você pode acompanhar quais são os módulos e até mesmo retirar módulos que você não queira usar, certo? Porque essa constante, que é um dicionário de módulos, ele é usado para acompanhar a execução de determinadas funções nesse seu programa. Se você está usando o módulo desnecessariamente, está carregando um módulo que você não precisa, você pode tirar ele daqui. E aí, com isso, você otimiza a execução do seu programa. Ou mesmo, você pode retirar um módulo quando você não estiver mais usando ele durante a execução do seu programa, se você quiser. Isso vai tornar, de fato, o seu programa mais eficiente, porque você tem menos coisa a carregar na memória, certo? Então, o sys.modulos, apesar dele não ser tão útil num primeiro momento, ele pode ser muito usado para melhorar a execução do seu programa. E, por fim, a gente tem o execinfo do módulo sys. E o que o execinfo faz? O execinfo, ele também é uma constante, apesar de não parecer uma constante, porque ele executa como se fosse uma função. Deixa eu só aqui cd e executar. Você vê que ele imprime um negócio aqui, que é uma tupla. Então, o que o execinfo faz? Ele obtém uma tupla, então ele imprime uma tupla, da última exceção levantada no seu programa. Então, se eu olhar para cá, eu dei um try, eu levantei a exceção indexError e imprimi o sys execinfo. Ok, e o que o sys execinfo vai me devolver? A classe da exceção, o erro encontrado e a posição do erro encontrado, a posição dele na memória. Enfim, o execinfo ele é útil para obter compactamente informações sobre o erro que foi obtido. E o melhor dele é que ele sempre obtém o último erro. Então, isso é bom porque se der um problema na execução do seu arquivo, por exemplo, eu quiser olhar aqui o meu jogo e der print sys execinfo, ele vai imprimir sempre o último erro que ocorreu. Pode ter ocorrido mais de um erro. Por exemplo, eu posso ter dentro aqui do meu jogo um try except qualquer que ocorreu um erro, eu vou lidar com a exceção adequadamente. Se esse erro foi o último erro encontrado e eu já sei como lidar com esse erro, o execinfo ele vai me dar essas informações que são do último erro. Agora, se ocorreu um erro que eu não sei como lidar, aí o execinfo também me dá as informações sempre do último erro encontrado. E aí, com isso, você consegue debugar o seu programa de uma maneira mais eficiente, apesar do sys execinfo ele ser, em geral, bastante esquecido. E é isso, pessoal. Esse aqui é o básico do módulo sys. Para casa, como sempre, né? Vocês têm o seu exercício. E o que você vai notar? Que o seu exercício é organizar diretórios. Veja que agora tem uma pasta apps, com cada um dos meus aplicativos, uma pasta database e uma pasta imagens, que já existia, na verdade, e eu só não tenho uma pasta para som. E o seu trabalho é organizar a execução do seu arquivo nessas pastas. Você pode também programar para o seu aplicativo ter aquele negócio de você apertar ESC e ele sair do seu programa. Isso é fácil de programar, vocês já viram como fazer, certo? Então, se vocês quiserem, pode colocar isso no seu aplicativo também. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.